Então, aqui a gente tem o gráfico de desempenho referente ao dia de ontem, né? Que aí a gente consegue dar uma olhadinha Dow Jones, S&P 500, DAX, Bovespa, Stocks, enfim, Nasdaq. A gente consegue ver todo mundo virado de cabeça para baixo. Ah, Ontem a gente teve previsão de taxa de juro dos Estados Unidos. A gente falou que a gente iria aguardar isso. A gente ficou aqui acompanhando até 3 horas da tarde. E, e realmente o viés que veio foi um viés positivo, foi um que a gente sabe, taxa de juro, quando a gente fala num longo período ela taxa baixa, a gente incentiva a compra de ações, a gente incentiva um monte de coisa. Esse foi o caso do dia de ontem, né? A gente teve ah, a decisão de taxa de juro que se manteve no que já era antes, e aí mais tarde, meia hora após a decisão de taxa de juro, a gente teve a fala do nosso queridíssimo Jeromínio Powell, que ele é o presidente do Banco Central, né? Então, a hora que ele começou a falar, ele já começou falando, colocando o dedinho na ferida aí dos congressistas, né? Ele falou que a retomada da atividade econômica americana depende única e exclusivamente do, dos congressistas. A gente sabe que está tendo isso, a gente já falou algum tempo atrás, a gente está tendo aquela discussão lá para definir auxílio dentro do auxílio econômico, e aí democrata de um lado, republicano de outro, ninguém deles define o sentido que vai tomar. A gente já está dia 3 de novembro, se eu não me engano, é a eleição deles, então tudo hoje está sendo já voltado para essa questão da eleição. Então a gente está tendo esse cutucãozinho de ontem, já foi também uma questão política. Então foi isso que fez com que empurrasse todas as bolsas para baixo. A gente consegue ver a S&P 500 aí no dia de ontem fechou 0,46, né? Nasdaq fechou aí 1,67 negativo, estava em viés positivo o dia todo, né? Tava em alta o dia todo. A gente começou ontem o início do dia a gente falando que no horário do café com informação a gente estava virando as bolsas europeias para baixo, e a gente fechou o dia com elas em queda também. A gente teve a S&P 500, Dow Jones, uh, a gente teve o nosso índice também fechando em queda. Dólar, normalmente quando o índice fecha em queda, o dólar fecha em alta. Ontem a gente teve o dólar BRL também derretendo, já vamos falar um pouquinho dele. Mas enfim, uh, era para ter fechado tudo de forma positiva, mas a fala do Jerome Powell interferiu diretamente nas bolsas, né? Na Europa, a gente tá com a bolsa agora direcionando para queda novamente, mas tudo tava aguardando agora, né? A decisão de taxa de juros do Reino Unido acabou de sair, então a gente vai dar uma olhadinha aí. O viés a princípio é um viés positivo, mas vamos tentar entender juntos aí porque tá tendo essa queda. Já na Ásia, a gente teve todas as bolsas fechando aí a madrugada negativa. Ah, O Banco do Japão, né, o Banco Central do Japão, manteve a sua política monetária inalterada, manteve a sua política monetária aqui em menos 0,10%. Ah, porém, a declaração, do, do, do presidente do Banco Central deles não foi o que era aguardado também, assim como a declaração de Jerome Powell não foi o que o mercado aguardava. Ah, Ele falou que a economia começou a melhorar, né, mas que continua em uma situação severa por causa do coronavírus, então que a retomada vai ser mais lenta do que era imaginado. E aí isso fez com que Hong Kong fechasse aí 1,56 negativo, fez com que Kospi da Coreia fechou com queda de 1,22, Xangai fechou com 0,41. A gente teve um recuo de todos. Os índices futuros, nesse momento, a gente consegue perceber que todos eles estão virados para baixo. S&P 500 já está apontando uma queda de 1,14. Dow Jones futuro já está mostrando uma queda de 0,82. Nasdaq já, Nasdaq com o valor de ontem ainda, né? E aí, ontem o nosso índice, ele fechou
Ele fechou a quinta-feira negativo, fechou com 0,62 negativo. Fechou nos 99,675. A Vale foi quem mais pressionou, mais empurrou essa queda para baixo. O dólar comercial ontem fechou em 5,24, ou seja, a gente teve uma queda também de 0,91 no dólar. A expectativa, né, ontem era a fala do Copom, que era às 18 horas da tarde. A manutenção da Selic ficou estável em 2%, né, como já era aguardado. Então, a princípio isso é bom, né? Se manteve a taxa de juros. E aí, como eu falei, a gente começou a madrugada aí tendo a decisão de taxa de juros do Japão, onde que a gente fechou ela na mesma situação que estava, 0,10. Às 4 horas da manhã a gente teve a coletiva de imprensa, que foi basicamente o que eu falei, que não veio o que era aguardado, né? As falas não foram o que a gente esperava. 6 horas da manhã a gente teve índice de preço ao consumidor da zona do euro se mantendo dentro da casa de 0,2. Isso a gente está arrastando lá desde do início de agosto. Isso é bom, está se mantendo estável, não queda, infelizmente não está melhorando também. E agora há pouco a gente teve a, a decisão de taxa de juros do Reino Unido. Ela se manteve 0,10, ela vem se mantendo já há um período de tempo, não teve alteração, isso já era projetado, a gente não teria uma alteração nesse momento. Provavelmente vai vir a ter nos próximos meses, a gente vai vir a ter mais uma queda na taxa de juros, mas a princípio agora a gente está tendo declaração. Então, nesse momento, a gente está falando de Libra, a gente está falando da Libra possivelmente volátil, né? A gente aguardando os votos do comitê, enfim, tudo que está acontecendo nesse momento. Então, ficar atento com a Libra, por mais uma meia horinha aí, a gente pode ter uma continuação de um movimento. Helena e Sheila aí apresentaram algumas possibilidades dentro da Libra. A Sheila até falou de Libra Iene, né? Então, Libra Iene rompendo a acumulação, possivelmente por conta disso. Então, qualquer posição a ser montada agora, é melhor aguardar o fechamento do dia. A gente está falando do diário, então aguarda o fechamento do dia para a gente ter uma definição, porque a gente está falando de E uma notícia. visão mais clara também, né? A gente está falando de notícia, né? Notícia é o que a gente falou ontem. Ela tem as suas três percepções dentro da notícia. Então, tentar aguardar hoje, aguardar a questão da Libra e Iene aí. Se aguardar, a gente teve o Iene tendo uma tendo um resultado negativo, bolsas da Ásia todas negativas, então isso está empurrando o iene para baixo e a gente está tendo, a princípio, notícias boas dentro da Libra, né? A gente tem a decisão de taxa de juros se mantendo bom, então significa que com menos Libra eu compro mais iene, né? Isso significa moeda cotação e moeda base, moeda cotação. Então, isso a gente explica no treinamento detalhadamente, qual que move o preço, o que cada uma faz dentro da paridade de moeda. Mas basicamente com menos Libra, pelo que está acontecendo nesse momento, com menos Libra eu compro mais iene. É o que está o preço mostrando para a gente nesse momento aí. E daqui a 55 minutos a gente tem liberação de licenças de construções, né? Que licença de construção é o principal indicador que a gente tem sobre construção civil. Construção civil a gente já imagina que a gente vai arrastar uma quantidade enorme de coisas junto com isso. A gente está falando de material de construção, a gente está falando de mão de obra, a gente está falando, enfim, mais uma unidade consumidora de energia, mais uma unidade consumidora de água. Então, a gente tendo resultado positivo, a gente superior ao que é aguardado, a gente tem um resultado positivo e isso é algo bom para o dólar, né? Hoje a gente também tem pedidos iniciais de seguro-desemprego, eu até deixei ele separado aqui. Lá no início do Café com Informação, a gente começou falando que a projeção era ele vir abaixo da casa do milhão. Realmente ele chegou, está se mantendo agora na casa dos 800 mil. O interessante seria se ele perdesse os 800 mil, viesse para 700 e poucos pedidos
de seguro-desemprego por semana. Isso seria excelente. A gente teria o dólar tendo algo positivo para o dólar, né? A gente conseguiria ver esse movimento, quem sabe, ali dentro do ouro, que é esse movimento positivo que a gente já está tendo, né? Então, basicamente para o dia de hoje, para finalizar, a gente tem às 8h30 da noite de Brasília, índice de preço ao consumidor do Japão. Seria o fechamento da quinta-feira, bastante volume ontem e hoje, bastante volatilidade e bastante oportunidade. Ontem o mercado foi um mercado bem bacana, foi um mercado cheio de oportunidades, principalmente às 3 horas da tarde, a gente notou um mercado com muitas oportunidades e juntos a gente conseguiu ver oportunidades bem legais. Quem estava com nós na sala, tenho certeza que aproveitou bastante. Basicamente seria isso no dia de hoje. Se tiverem pedidos, a gente pode fazer uma análise aí, mas a princípio o dia de hoje... Uma boa análise. Uma boa análise é uma análise bem feita. Vamos para a sala agora, né? Vamos para a sala. Pessoal, quem gostou, Estaremos aqui na salinha. Traga informações para nos confrontar. Tá? E a partir de segunda-feira começa o treinamento para quem está perdido no mercado. Ok? O conteúdo fantástico. Vamos começar com pé direito, sem embromation. Beleza? Lembrando que o treinamento é gratuito, esse treinamento de segunda-feira. Gratuito. São 3 semanas de participar. treinamento. Exatamente. São 3 semanas de treinamento. 3 semanas. Não é uma, não é 2, são 3 semanas. Quem quiser mais informação, venha para a sala. Isso aí. Se joga aqui com a gente. Beleza? Até amanhã, pessoal. E ótimo dia a todos aí, né? Excelente dia aí pra galera. Valeu. Tchau, tchau.